Atos é Novo Testamento, começa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler esse primeiro versículo na NVI, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, Atos 4, 13. Diz assim a palavra do Senhor: então eles, vendo a coragem, estou lendo a NVI, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Se você puder ler mais uma vez comigo, a gente vai colocar um ênfase aqui no final do texto, nessa frase. Vamos tentar de novo? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra, é mais uma manhã de domingo, temos orado, meu Pai, para que o Senhor trate conosco, por intermédio da Tua palavra. Meu Deus, nós estamos num mundo onde existem muitas vozes, muita gente que fala, muita gente que tenta nos dirigir, muita gente que tenta apontar o caminho, a direção, mas Deus, a direção que nos importa aqui hoje, agora, é a Tua. Meu Deus, fala conosco por intermédio da Tua palavra de maneira tão forte, que toda resistência seja quebrada, que não haja impedimento, Deus, para que a Tua palavra encontre lugar no coração da Tua igreja. Meu Deus, que a nossa mente esteja completamente desarmada de todo combate, de toda resistência, meu Deus, de toda cauterização. Livra-nos, ó Deus, se necessário for, até de nós mesmos, mas ensina-nos por intermédio da Tua palavra. Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra, alcança a minha vida, transforma a minha sorte, ministra o meu coração, pois eu quero sair daqui, Deus, ainda mais abençoado, carregando uma direção do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou ficar com essa última frase. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E reconheceram. O texto fala de um momento em que os discípulos estão sendo julgados. Depois a gente vai tratar disso um pouquinho melhor. Mas o texto é claro em dizer que quando eles estão diante dos religiosos, estão sendo julgados, e eles têm uma ousadia, uma coragem tão grande, e eles percebem que não se tratava, falando dos discípulos, de pessoas com alto nível de instrução. Eles perceberam que eles não tinham bagagem, um estudo. Pode ligar essa última aqui para mim. Eles não tinham bagagem, um estudo para poder conversar daquela maneira, combater daquela forma. Não havia neles uma instrução ou formação para tudo isso. Mas mesmo assim, eles tinham um comportamento diferente, tão diferente, que eles, olhando para o comportamento dos discípulos, eles concluem: olha que forte, igreja, nós reconhecemos algo diferente em vocês. Nós percebemos que há algo em vocês que não vem do homem, que não vem de uma boa faculdade cursada, que não vem de um curso bacana que vocês fizeram, de uma orientação humana, de mestres humanos. Nós percebemos que vocês não têm instrução para isso. Nós percebemos e reconhecemos que vocês realmente estiveram com Jesus. E a minha oração já de cara nessa manhã, irmãos, é que a nossa caminhada por esse planeta seja uma caminhada onde as pessoas que cruzarem com você, elas reconheçam que há algo diferente em você.
elas percebam que há algo, não disse mágico, porque o evangelho não é mágica, mas há algo diferente em você, a ponto de eles dizerem: olha, não é só uma formação que você tem, não é só que você é uma pessoa inteligente, porque estudou demais, leu muito, e tudo isso é muito bem-vindo, tudo isso tem o seu lugar de importância, mas nós precisamos ser reconhecidos como um grupo, um povo que andou com Jesus. As pessoas dizem: olha, essa pessoa realmente é diferente, porque andou com Jesus, não é possível, o jeito dessa pessoa, andou com Jesus, é alguém que anda com Jesus. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o tema, evidências de que estamos andando com Jesus, de que estamos com Cristo, evidências de que estamos com Jesus. Na sua vida há evidências, existem sinais claros de que você teve um encontro com Jesus Cristo, de que você caminha com Ele, a ponto de você não precisar dizer que é crente. Você entendeu o que eu falei agora? A ponto de você não precisar falar: ó, eu queria avisar que eu vou na igreja, viu? Não, as pessoas olham e dizem: você, sei lá, você é diferente. Você já ouviu isso de alguém? Alguém já passou pela sua vida a ponto de assim, sei lá, você tem... Às vezes as pessoas não sabem o que é, elas têm dificuldade para identificar isso. Normalmente, um dia eu até ouvi alguém dizendo assim: não sei, tem uma áurea diferente. Uma áurea, quer dizer, a pessoa não sabe o que é esse negócio, chama de qualquer coisa. Você tem uma luz, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa diferenciada. Enfim, às vezes as pessoas podem não saber conceituar isso, mas aqui fica claro: reconheceram que estiveram com Jesus. Nós precisamos de sinais claros na nossa vida de que Jesus nos encontrou. Eu ia falar, nós encontramos Jesus, mas hoje, sinceramente, eu penso que quem estava perdido era eu. Quando eu falo assim: eu encontrei Jesus, Jesus estava perdido. Eu sempre que tive perdido, eu que estava enrolado, e Ele que me fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Agora deixa eu te explicar uma coisa: essa diferença, esse sinal, essa evidência de que alguém caminha com Jesus, pelo amor de Deus, ela não é física, ela não é material. Lá em Malaquias, no capítulo 3, será que você tem coragem de abrir Malaquias? E tem gente que odeia Malaquias. Você tem fé para abrir sua Bíblia em Malaquias 3? Por que tem, infelizmente, tem gente que ficou entupido com Malaquias, por causa do dízimo, né? Quando você fala de Malaquias 3, já vai começar. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não é dízimo, nós estamos falando de diferença, estamos falando de sinais, nós estamos falando de evidências, de que alguém teve um encontro com Deus, de que alguém realmente conheceu o Senhor. E no final de Malaquias 3, na altura do verso 18, a Bíblia vai dizer assim, vai terminar o capítulo assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Gente, eu confesso para vocês que por muito tempo a gente lê esse texto, a gente ouvia esse texto, e eu já ouvi tantas mensagens de pessoas usando de maneira isolada esse versículo e dizendo: tá vendo? Esta diferença, ela precisa ser vista. É verdade, por causa do vereis. Então essa é uma diferença que dá para enxergar, é uma diferença visual, é uma diferença que olhando você vai perceber. Agora, por causa disso, tem gente que enrola o texto e diz: esta diferença está no carro que você comprou. Pelo amor de Deus, aí eu tenho que, aí meu coração aperta demais. As pessoas, isso está errado, tá, irmãos? As pessoas precisam ver a diferença na sua vida, nas casas que você tem, nas conquistas materiais que você possui. Me parece óbvio, mas mesmo assim eu quero afirmar que não é essa a diferença entre alguém que serve a Deus e alguém que não serve a Deus. Tem muita gente que não serve a Deus, rico, milionário. Quem está comigo, diga amém, gente. Isso não é a diferença. A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus não está em bens materiais que você conquista ou deixa de conquistar.
na casa que você tem, no carro que você dirige. Não, tudo isso é muito bem-vindo, eu não estou jogando isso fora, mas querido, não é essa a diferença. E qual então, se a gente ler um pouquinho antes, para a gente ficar dentro de um contexto, lê 2 versículos antes, para a gente entender do que o texto está falando, não é de coisa material. Olha o versículo 16, diz assim, Malaquias 3, 16: então, aqueles que temem ao Senhor, sublinha essa palavrinha na sua Bíblia, falam, cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho que o serve. E aí vem o versículo: e então vereis a diferença. Vocês veem a diferença, vocês veem a diferença na conversa, vocês veem a diferença na fala, vocês veem a diferença no comportamento, vocês veem a diferença do crente nas atitudes, nas reações que ele tem. Você vê a diferença de um crente quando você põe ele atrás do volante, num trânsito carregado. Você vê a diferença do crente quando você diz: vamos lá filho, vamos jogar bola. Você vê a diferença de quem é crente, de quem é convertido, debaixo de pressão. A diferença não está no que eu posso comprar com dinheiro, a diferença não está necessariamente do lado de fora, mas ela é visível, externada, quando eu tenho um comportamento como Cristo tinha. Por isso somos chamados cristãos. Foi assim em Antioquia, a primeira vez que chamaram aquele grupo de cristãos, porque eles eram parecidos com Cristo. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Então o evangelho não é questão de, é visível porque olha só o que eu comprei em nome de Jesus. Não, é visível porque olha só como eu mudei em nome de Jesus. Olha só como ele me transformou. Ah, se fosse em outro tempo, ah, se fosse outra época. Tem até uma canção que diz: quem te viu e quem te vê não consegue entender, é mistério. Tem gente que já disse para você que você mudou ou não? É eu e mais 2 aqui na frente aqui, ó. É essa mudança que evidencia, é um sinal claro de que estivemos com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus muda. Eu não estou falando de fazer força para mudar, e com essa declaração eu não estou dizimando da responsabilidade que você tem, né, de abraçar a palavra de Deus e praticá-la, mas eu estou dizendo que quando o Espírito de Deus toma conta de uma pessoa, e essa pessoa é cheia do Senhor, e ela teve encontro com Cristo, é impossível ela sair do mesmo jeito. Ela é impactada de tão poderosamente, que a vida dela é transformada, e isso acaba sendo externado por um comportamento diferente. É por isso que nesse lugar hoje nós acreditamos que a maior evidência de que um crente está cheio do Espírito Santo não está no dom. Nossa, como ele é cheio do Espírito Santo, porque prega bem, canta bem, ministra bem, ora em língua, sapateia, tem um dom da revelação, enxerga coisas que ninguém vê. Tudo isso, irmão, eu creio nos dons espirituais, mas a evidência de que alguém está cheio de Deus não está no dom, está no fruto. Gálatas 5:22. Você olha, você caminha com ele, você convive com ele, você vê Deus nele, você enxerga Cristo nele, e você conclui como os religiosos concluíram: rapaz, você realmente teve um encontro com Cristo, você realmente esteve com ele, porque não é possível. Eu conheci o velho João, a velha Maria, o velho Joaquim. O que aconteceu com você, cara? O que aconteceu contigo? Eu tive um encontro com Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus.
Muito bem, Atos capítulo 4, verso 13, eu volto lá nesse texto, só para a gente destacar um sinal. Eu gostaria, quem sabe, se Deus der oportunidade, da gente fazer uma série de mensagens. Eu sei que em fevereiro eu estou com uma no coração, mês que vem, sobre o Espírito Santo de Deus. Eu creio que uma igreja forte é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não disse cheia de meninice, de criancice, muito pelo contrário. Quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, nós amadurecemos demais na fé, nós crescemos muito, nós temos um comportamento de pessoas maduras. Mas aqui em Atos 4,13 eu gostaria de destacar sinais, evidências de que alguém teve um encontro com Jesus. E eu gostaria de fazer uma lista enorme, mas eu quero destacar apenas para hoje, para essa manhã, um ponto que está aqui na lista. O texto que eu li de Atos 4,13 diz assim, venham comigo em voz alta, você pode? Vendo o quê? Pode parar aí. Qual o primeiro grande sinal que eles perceberam? O que eles viram e depois puderam concluir que eles tiveram com Jesus? Eles viram coragem, uma ousadia, que obviamente não estava ali antes. Agora, a coragem, a ousadia de que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã, não é da carne, não é do homem, não é do valentão que não leva desaforo para casa. Não é do cidadão que diz, porque é crente, mas não pensa não, Deus tomou. Não é essa coragem que vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam, ei rapaz, você esteve com Jesus. Não, é diferente. Até porque esse tipo de valentia humana, carnal, é uma valentia, é uma coragem que nós precisamos tolir, amarrar. Quando a gente vai para a Bíblia, em Mateus 12, 29, vamos dar uma olhada lá? Jesus vai fazer um comentário, eu acredito que você deva lembrar desse comentário. Mateus 12, 29, Jesus diz assim, ou como pode alguém entrar na casa do valentão? Não está valentão na minha Bíblia, está do homem valente. O valentão, você conhece um valentão? Que não precisa ser homem não, irmão, tem mulher valentona também. Tem ou não? Aqui não, mas por aí tem. Valentona, valentão, corajoso, gente que não sabe resolver problema, é uma fechada, uma buzinada no trânsito, já está abrindo a porta, aí depois encontra o cara onde? Aqui. Vem Espírito. Diz, cara, mas interessante você, como você é diferente na igreja, né? Você sabe qual que é um dos maiores problemas que nós pastores temos quando o assunto é conversão familiar? Pai tentando trazer filho para a igreja, esposa tentando converter marido, marido e esposa, é o problema do testemunho. É o problema do testemunho. Vocês podem achar brincadeira, mas é incrível as coisas que nós pastores ouvimos, na linha do, puxa pastor, aqui meu marido é diferente. E aquilo que você diz, isso não é um elogio, por quê? Porque a pessoa olha para alguém que está na igreja, ou está diante de uma figura religiosa, ou está às vezes na presença de um pastor, ou de um irmão, e olha para esse comportamento e diz, nossa, olha só, e vê tanta hipocrisia, e a palavra hipócrita é ator, é um fingimento, é aquela pessoa que ela coloca um personagem, ela se veste de um personagem naquele ambiente, e ela se vê daquele jeito tão vestida, tão fingida, que aquilo afasta a família de Cristo de tal maneira a ponto de dizer, eu para a igreja, para ser como ela, para ser como ele. E normalmente esse ela, esse ele é um problema de testemunho. Então essa coragem, essa valentia de que eu estou tratando, ela não pode ser a carnal, porque olha o que diz Mateus 12, 29, como pode alguém entrar na casa do valentão, do homem valente, e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Manietar é amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Daqui a gente pode entender, a Bíblia tem isso, né? Você tem como você entender isso de diversas maneiras. Há quem, por exemplo,
Acredite que daqui se cunhou essa expressão, está amarrado em nome de Jesus, onde o valente seria o inimigo e você tem que amarrar o inimigo para poder saquear aquilo que ele tomou de você e você toma de volta. Eu quero que você olhe para esse texto, pelo menos hoje, pensando assim, vou fazer mímica, olha só. Ninguém pode entrar na casa do valente se você não tiver amarrado esse valente antes. Entendeu? Vamos de novo? Ninguém. Você quer que Jesus entre aí? Você quer que o Senhor faça uma obra aí? Você está dizendo: Senhor, entra na minha vida, no meu coração. Então você tem que amarrar esse monstro que mora dentro de você. Você tem que amarrar essa área, esse lado seu, essa coragem que não é divina, essa valentia que não vem do céu. Porque uma vez que você consegue ou conseguir dominar o valente que há em você, a casa pode ser ocupada pelo Senhor. Eu percebo que isso não é uma criação de um texto isolado, porque quando você olha para Deus conversando com Caim, Deus diz: Caim foi aquele que matou o irmão dele, o Abel. O desejo está aí no seu coração, você deve dominar sobre isso, porque Deus nos fez com a graça de dominar sobre as aves dos céus, os peixes, os animais, dominar. Agora, aquilo que mais precisa ser dominado é você mesmo. Você pode dizer amém por isso? Tem que ser dominado, e ninguém pode fazer uma obra linda no seu coração, querido, se esse valente não for o primeiro. Mas de que valentia então eu estou tratando? De que coragem o texto está falando? Porque vendo a coragem de Pedro e João, eles concluem: eles estiveram com Jesus. Porque cá entre nós, nem sempre essa coragem de Deus, divina, teve ali. Nós estamos falando do homem que negou Jesus, vocês lembram? 3 vezes. Esse que viram coragem nele depois, esse negou por medo Jesus 3 vezes. Jesus está sentado com ele, vocês devem lembrar do texto, e Jesus diz: você vai me negar. Eu? Olha o valentão da carne. Eu não nego o Senhor não. Essa turma pode até fugir, mas eu estou pronto. Olha que frase forte que Pedro diz para Jesus: eu estou pronto, eu morro, mas eu não te nego. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vou negar. Negou 3 vezes. E na terceira o galo cantou. Eu brinco quando eu leio isso, comento sobre esse texto, porque eu queria comprar um galo desse para cada crente na igreja, irmão. Um galo crente, já imaginou? Toda vez que a gente pisasse na bola, ele opa! Só que você tem esse galo dentro de você, o Espírito Santo. Sabe, toda vez, irmãos, que alguma coisa sai do prumo, uma tristeza, o coração de quem tem Deus dentro de si aperta, porque a gente não é perfeito. A gente erra com as pessoas, a gente falha nas decisões. Às vezes você não é robô. Eu não estou dizendo com isso que você vai sair daqui agora e você é uma máquina. Não, você tem o seu temperamento. O que não pode existir é aquela falta de sensibilidade de você dizer assim: opa, está errado, não é assim. E você se deixar convencer pelo Espírito Santo, você ouvir o galo e, igual Pedro, se entristecer, porque a Bíblia fala de uma tristeza que gera em nós um arrependimento. Então, opa, tem alguma coisa aí. Sabe aquilo que aconteceu com Davi, quando ele corta o manto de Saul? A Bíblia diz que o coração doeu. E já tem gente que não está nem aí, picota numa boa a vida dos outros, não dói nada, não sente nada. Então é uma evidência de que há uma ausência de Deus ali. Mas quanto mais de Deus, quanto mais Espírito Santo, quanto mais andamos com Jesus, mais parecidos com Cristo ficamos. E a evidência que eu quero tratar hoje é uma coragem do céu. Uma coragem para quê? Obviamente não é para arrumar confusão. Obviamente não é para dar na cara dos outros em nome de Jesus, para a glória de Deus. É uma coragem divina com um propósito específico. E eu penso que é tempo da gente orar por essa igreja, para que essa coragem divina inunde o seu coração. Coragem, pastor, Atos
capítulo 1, verso 8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis, está no futuro, mas nós já entendemos que recebemos, essa palavra se cumpriu no capítulo seguinte, no 2, recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, diga amém, aleluia, que há de vir sobre vós, ser-me-eis, o que? Testemunhos. Então esse poder que o Espírito Santo me dá, que me enche de coragem, que me faz um crente ousado, não é para eu esfregar a Bíblia na cara dos outros que não entendem, eu que sei, não é para eu pisar nos outros de maneira nenhuma, é para que eu tenha ousadia de testemunhar a Cristo. E eu testemunho a Cristo com as minhas ações, com o meu comportamento e com a pregação do Evangelho. Eu falo de Jesus para as pessoas. A porta abre, perceba que crente é educado, fala amém. Crente é educado, você está no trabalho, você tem que trabalhar. Ninguém te contratou ali para você pregar, você precisa entender as coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, tem tempo para tudo. A porta abriu, você entra. Pediram a sua opinião, você dá. Agora esse negócio de você sair atropelando, rasgando, batendo na porta, então, não, crente educado, você é cheio do Espírito Santo, tem tempo para tudo, tem lugar para tudo. A porta abriu, Jesus, palavra, fechou, ecoou, sabedoria, dosagem certa, afinal de contas, a diferença entre o remédio que cura, a droga que mata, a overdose, é a dosagem. Então peraí, se eu errar na dose, mesmo o conteúdo sendo um conteúdo que podia curar, te mata. Então na hora certa, na dose certa, no lugar certo, com a pessoa certa, cura, resolve, liberta, transforma. Mas você precisa do Espírito Santo para ter esse balanço, para saber entrar, sair, se conduzir. Amém? Ser-me-eis testemunhas, cheio do poder da virtude do Espírito Santo. Bem, essa palavra se cumpre no capítulo 2, vamos lá? Atos 2, no versículo 1. Atos 2:1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Você percebe que não veio o vento, veio o som do vento. Aquele som de vento. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E agora, vem comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu acho que você conhece o texto, acho que você conhece essa história do batismo do Espírito Santo. O que se segue no capítulo 2 é que esse Espírito Santo também, no meio daquela turma toda, enche Pedro. E aquele que era antes tinha valentia carnal, porque para cortar a orelha dos outros era uma maravilha, para resolver um negócio no braço era daqui para ali, temperamento forte Pedro sempre teve, mas errava muito, pela falta de um discernimento de como usar isso e canalizar isso para a glória de Deus. Agora ele está cheio do Espírito Santo. Você vê que mesmo valentão, alguém pergunta: você estava com ele? Eu não. Outro diz: você estava com ele? Sim. Tua fala te denuncia. Eu não conheço esse homem. Você é um discípulo dele? Sim. E a Bíblia diz que pela terceira vez, quando ele nega Jesus, ele nega praguejando. Ele faz isso 3 vezes, e aí o galo canta, uma tristeza vem. Aquela valentia carnal não serviu para manter a sua fé em Cristo, mas agora ele está cheio do Espírito Santo. Agora uma valentia, uma coragem, uma ousadia divina toma o coração desse homem. Se você continua lendo o texto, esse homem fica de pé,
E ele começa a fazer um discurso. Ele cita a Bíblia, ele cita Joel. Ele diz isso aqui, porque tinha uma turma crendo, mas tinha uma turma zombando, tirando onda, dizendo que a turma estava bêbada aquela hora do dia. E o Pedro disse: isso aqui não é bebedice não. Isso aqui não é que esse pessoal ficou maluco. Isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele começa a citar, e ele faz uma pregação, e diz a Bíblia, nesse capítulo, que quase 3.000 almas se convertem naquele dia. Uma mensagem que ele dá, cheio do Espírito Santo de Deus. E as pessoas são tomadas por aquela coragem, aquela ousadia. Aquele homem não tem mais medo de nada, nem da morte. Ele está tomado pelo Espírito Santo. Não tem mais essa conversa de: o que me poderá fazer o homem se Deus é comigo? O que o homem pode fazer se eu estou do lado do Senhor? Acabou, por que temer? Então ele não tem mais medo. Ele começa a anunciar Jesus, ele se torna uma testemunha, e aí eles são presos por isso. Aí vem o capítulo 3, e no capítulo 3 tem um coxo, começa com essa história, colocado na porta da igreja, do templo, chamado Formosa. Todo dia colocava o cidadão ali, e ele ficava ali para pedir esmola. Deve lembrar da história, porque passa por ali, pessoal para entrar na igreja, e lá vem ele, Pedro, com João. E diz o texto que ele estende a mão, esperando receber uma esmola, uma moeda. E disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tem uma coisa que eu tenho, e eu vou te dar aqui agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomou o cidadão pela mão, ele sentiu. Você consegue imaginar a cena? Eu vou contando assim, eu estou vendo o filme. As pernas que deviam ser fininhas, nunca usadas, fracas, fortaleceram na hora, e agora esse homem está de pé. O texto diz que ele entra na igreja, ele só ficava na porta, ele entra no templo, pulando, acabou o culto, dando glória a Deus. E a turma quer saber o que aconteceu, e os religiosos prendem Pedro. E aí começa o capítulo 4, que é o que a gente começou o culto. E no capítulo 4 eles são julgados. E no capítulo 4 eles são proibidos pelos magistrados, pelos religiosos, pelos sacerdotes, de pregar em nome de Jesus. Eles são ameaçados de morte. Se vocês continuarem pregando, anunciando neste nome, nós vamos matar vocês, acabar com vocês. É nesse contexto que o Pedro, cheio de ousadia, porque primeiro perguntam: em nome de quem? Com a autoridade de quem vocês estão fazendo essas coisas? Meu irmão, abriu a porta e o Pedro solta uma mensagem. Vale a pena você ler o capítulo 4, porque no capítulo 4 ele vai dizer: vai em nome de Jesus de Nazaré, que vocês crucificaram. É na lata. Não parece aquele medroso agorinha. Vocês mataram, mas Deus ressuscitou no terceiro dia. Ele está entre nós, nos enchendo de força e poder. E vou dizer mais: não tem salvação fora dele, nenhum outro nome importa, dado debaixo dos céus, importa pelo que cremos. E o pessoal vai ouvindo, os religiosos vão ouvindo, e eles concluem: essa turma é diferente. Talvez alguém diria: esse povo é doido. Nós estamos aqui dizendo que nós vamos matar eles, e eles estão dizendo que a gente matou Jesus, e que a gente, se não aceitar o Jesus deles, nós vamos para o inferno. Não tem salvação fora disso. Eles estão vindo contra tudo, sem medo de anunciar isso. Realmente, vocês não têm instrução para isso. Nós reconhecemos que vocês estiveram com Jesus. É dentro desse contexto que essa frase é liberada. Não tenha medo de anunciar Jesus para as pessoas,
Não tenha medo, hora certa, tempo certo, falamos sobre isso, com educação, você é de Jesus, mas não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não tenha vergonha de dizer que você é de Jesus, que você teve encontro com Ele, que Ele transformou a sua vida, e de quebra ainda diga, e quer transformar a sua também, querido. Ele quer mudar a sua sorte, Ele pode fazer com você o que você tem visto na minha vida. E evangelize, anuncie o Senhor. Nós terminamos 2022 e agora começamos 2023, ainda é janeiro, primeiro mês do ano. E eu pergunto para você, você não precisa responder, quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2022? Eu não estou falando um mês, eu estou falando um ano inteiro. Quantas você ganhou? Tá, pastor, ganhar. Tá, mas para quantas pessoas você falou de Jesus? Às vezes, irmãos, nós temos um produto que nem a gente compra. Eu estou desconfiado que tem gente dentro da igreja, canta, louva, adora, oferta, mas não acredita. Porque se a gente acreditasse, haveria um senso de desespero e urgência no nosso coração. As pessoas estão se perdendo, irmãos. Pastor, eu preciso fazer assim, um curso muito aprofundado, sabe, para eu poder. A bagagem que você tem dá. A informação que você já tem, o Espírito Santo que habita dentro de você, é suficiente para você cruzar com alguém e dizer assim: ei, Jesus te ama, há uma vida melhor em Cristo para você. Essa alegria que você está buscando não está numa conquista material, que você pode correr atrás, não tem problema nenhum, mas está em Cristo. Essa paz que você busca, esse vazio existencial que você sente, essa tristeza que sem explicação entra no seu coração. Meu Deus, eu tenho tudo, eu estou bem, mas estou ruim, por quê? É a falta de um mestre, de um Senhor, de um Deus. Você foi feito para isso, Ele te criou, e está faltando essa importante peça, o Espírito Santo, é esse remendo novo, que em uma nova criatura casa perfeitamente. Em uma vida transformada, em uma pessoa que nasce de novo, precisa do remendo novo do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. Então a oração de hoje, dentro desse contexto do capítulo 4, volta lá por favor em Atos no capítulo 4, mas agora na Almeida Revista e Corrigida. Atos capítulo 4 na Almeida Revista e Corrigida. Eles são ameaçados. Para mim isso é um texto tão fantástico, eu quero ver se eu leio um pouco mais do que isso. Capítulo 4, olha só, no versículo 7, só vai passando enquanto eu vou falando, né? Eles colocaram os discípulos no meio e perguntaram: com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Claro que isso debaixo de ameaça, debaixo de pressão. E aí no 8 o texto vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa o discurso, começa a pregar para eles. E aí no versículo de número 9 ele diz: olha, nós estamos sendo interrogados hoje acerca de um benefício que foi feito para um homem. Eu vou dizer como é que nós fizemos isso. Versículo 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, vocês mataram, e Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse aqui agora está são, curado diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, no qual foi posto por cabeça de esquina. Você entende que ele está falando para os religiosos, para os sacerdotes? Ele é a pedra que vocês rejeitaram. Olha que coragem. Olha o 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados, eles não tinham letra, eram indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Mandaram eles parar de pregar, e lá no versículo de número 18, chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Vocês estão proibidos, vocês estão proibidos. Não é para falar mais em nome de Jesus.
Mas no 19, respondendo porém Pedro e João disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, do que a Deus. E nós não podemos, no verso 20, deixar de falar do que temos visto ou ouvido. Vocês julguem, eu escuto vocês ou escuto Deus? Ele já está avisando. Vocês estão dizendo que alguém podia dizer assim: não, pode deixar, vamos parar. Não, é o seguinte, nós só estamos avisando. Se vocês quiserem já manter a gente aqui, já mantém, porque liberou a gente e é só Jesus na turma. Nós vamos Jesusar, nem estou criando verbo aqui, todo mundo. Nós vamos anunciar Cristo para todos. Nós não temos medo, nós vamos anunciar. Mas no 21 eles os ameaçaram ainda mais, mas não tendo motivo para castigar, acabaram deixando eles irem, e o povo glorificando a Deus. Agora deixa eu te mostrar, e nós vamos terminar aqui. No finalzinho do capítulo, no verso de número 29, antes do final, 29. Essa é a oração de hoje, igreja IBN de Ribeirão. Essa é a oração de hoje, 29, diz assim, se você puder ler comigo, agradeço. Vamos lá? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Diga glória a Deus. 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia.